Oi, eu tinha gravado esse vídeo inteiro, aí eu percebi que eu não tinha ligado o microfone e o vídeo ficou sem som. Yeah! Esse vídeo aqui é pra falar sobre como eu quero ser um pouco mais intencional em 2026 em relação às leituras, porque eu sinto que isso foi algo que eu deixei um pouco de lado em 2025. Como eu tava trabalhando muito, eu acabei não sendo tão intencional com as minhas leituras, não tava prestando muita atenção nos livros que eu tava lendo, assim, no quesito origem de autor, enfim, não foi uma coisa que foi muito importante pra mim, sabe? Ver a nacionalidade, ver gênero, ver, enfim, a etnia e tal, foi algo que ficou de lado. E eu fui pegando os livros mais porque eu achava que era o que eu tava afim ali de ler no momento, sem pensar muito no por trás, né? Enfim, isso é algo que eu quero mudar, porque alguns anos atrás eu fui bastante intencional nas minhas leituras e eu consegui. E foi muito interessante, porque eu acabei conhecendo muitos autores diferentes, e aprendendo um pouco mais sobre culturas diferentes e vendo, né, as diferentes formas de se contar histórias e, de fato, conhecendo também um pouco da cultura deles, já que muitas dessas histórias se passam nesses países diferentes, nessas cidades diferentes, então é sempre muito legal, muito enriquecedor. Então, eu quero voltar a fazer isso em 2026, eu quero prestar um pouco mais de atenção e escolher alguns livros, de fato, ali por origem de autor, então, para tentar sair um pouco também dessa bolha de autores norte-americanos, brancos, homens, que acabam ainda sendo maior parte do que eu leio. Então, tentar dar uma viajada em países diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, visões diferentes. E é isso. Então, eu escolhi aqui alguns livros. Eu separei 7 livros. Eu não quis separar muitos, porque eu resolvi ser um pouco mais realista. Acho que se você fizer uma lista muito grande, eu não vou conseguir cumprir. Então, acho que 7 vai ser um bom número. Eu até tenho outras coisas. E outra coisa que eu fiz também, não são países muito diferentes, é bem do básico, assim, são autores muito conhecidos. São países que já são até um tanto quanto corriqueiros para muitos leitores, né? Então, acho que muito provavelmente você já deve ter lido algum livro de autoria desses países, ou até de fato esses autores, porque eu quis pegar o que eu já tinha na estante, até para não ter que comprar livro novo. Então, eu olhei e separei alguns. E vai ser isso. 7, acho que é um bom número. Suficiente. Temos aí 12 meses pra ler. Então tem que vir aí. Vai ter que vir aí. Então vamos lá. Então, no outro vídeo eu gravei na ordem ao contrário, mas agora minha pilha ficou ao contrário. Então vamos no do lado inverso, certo? Certo. Tô falando comigo e tô aqui botando a minha cola de países só pra não confundir. Então, o primeiro temos aqui o Japão com o Junji Ito e fragmentos do horror. Nunca li nada do Junji e eu acho que eu vou gostar muito porque eu gosto muito de terror, horror, thriller no geral. E eu amo HQ, então pra mim acho que vai ser uma mistura perfeita. Acho que daremos match. E tô até com um pouco de medo porque os livros deles são caros e eu acho que eu vou gostar. E eu acho que eu vou querer comprar os outros, então provavelmente. Provavelmente, gente, vai vir um grande investimento em Junji Ito. Mas eu nunca li nada, então eu tô muito curiosa. E eu resolvi pegar um mais HQ, assim, pra dar um respiro, porque eu peguei alguns que são até bem grandes. Então eu achei que seria legal ter uma HQ aqui no meio. E essas ilustrações me parecem ser lindíssimas. E a maioria dos livros ainda estão no plástico, que eu só abro quando eu vou ler. Então vamos vir aí, ano que vem, a primeira leitura de Junji Ito. Depois, eu tenho aqui Fique Comigo, da Ayobami Adebayo, que é uma autora nigeriana. Eu não lembro exatamente a história desse livro, mas eu acho que é exatamente o que eu estava pensando. A questão do filho, né? É isso mesmo. Então, aqui a história é basicamente uma esposa que não consegue engravidar, e por conta disso, né, ela segue tentando engravidar e não consegue, por conta disso, o marido acaba arranjando uma nova esposa, porque lá no país, a poligamia é permitida, né? Então, um homem pode ter mais de uma esposa. E esse é basicamente o cenário aqui desse livro. Ela é uma autora nigeriana, não sei se eu já falei, então estou bastante curiosa. Esse livro é super famoso, a minha versão é da Tag. E a autora também, eu já vi falar de alguns outros livros dela, mas principalmente desse. A galera fala muito bem, falam que é um livro bem forte, então estou
bastante curiosa para conhecer o Fique Comigo. E ele já tá aqui na minha estante também faz um tempinho, esse também tá plastificado ainda. Depois disso, temos, finalmente, José Saramago com ensaio sobre a cegueira. Praticamente um clássico, né? Eu amo de paixão esse filme. Eu acho incrível. E até hoje eu não li o livro porque eu tenho um pouco de medo da escrita do José Saramago, porque é aquela coisa diretona, né? Sem capítulo, sem travessão de fala e tal. Então eu tenho um pouco de medo, porque eu acho que é um pouco intrucado a leitura. Só que eu gosto muito dessa história. Então eu acho que é quase impossível não gostar desse livro, mesmo que seja uma leitura mais devagar. Acho que é impossível não gostar disso daqui. Enfim, esse ano, 2026, vai vir aí, ensaio sobre a cegueira. José Saramago, autor português. Esse ano eu li um livro de autoria portuguesa, que foi do Afonso Cruz, que foi do poeta, que era Adotar um Poeta, Como Adotar um Poeta. Então, para 2026, iríamos de José Saramago. Veremos, veremos, veremos. Depois, eu coloquei aqui Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Hartmann, que é uma autora belga. Eu amo a capa desse livro, inclusive. Estamos combinando. Bati a mão no microfone, estamos combinando. Lindo. Se algum dia eu for fazer uma resenha desse livro, vai ter que ser com essa blusa, porque assim, feitos um para o outro. Mas, aqui, a gente tem, se eu não me engano, uma distopia, né? É um mundo, pelo que eu me lembro, é uma coisa de as mulheres vivem. 40 mulheres estão presas em uma jaula. É isso. Um dia as mulheres fazem, blá, 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 enfim. Essa distopia, assim, com uma pegada um pouco mais feminista, me parece. Então, eu tenho a sensação de que eu vou gostar muito. Eu ando muito nessa vibe de livros que falam sobre, que fazem, que me fazem pensar sobre como a sociedade trata as mulheres. Esse tem sido um tipo de livro que tem me pegado muito. Então, eu acho que esse daqui vai ser mais ou menos por aí. Então, estou bastante curiosa. Acredito que eu nunca li nada de autoria belga, então vai vir aí. Vai vir aí. Depois disso, temos aqui A Chorra da Pilar Quintana. É uma autora colombiana. Esse aqui também já tem faz bastante tempo, ele tá na minha estante. Eu comprei ele numa promoção das Americanas uma vez, acho que foi tipo R$ 10, se eu não me engano. Ele tá ali. Eu tenho um outro livro dessa autora também, que é da edição do Intrínsecos, mas que até hoje eu não li. Então eu resolvi começar por esse aqui, porque ele é um pouquinho menor. Não sei também a história, eu só me lembro que tem alguma coisa, uma pegada meio maternidade, se eu não me engano. Mas enfim, eu já ouvi falar que é um livro muito forte. É um livro que pode ter alguns gatilhos, então vamos ver, vou ler e depois trago os pensamentos sobre. Eu tenho um pouco de medo desse livro, porque como me parece que vai ter um cachorro aqui no meio, eu tenho um pouco de medo de pra onde ele vai, porque eu evito história com animais, porque me pega muito, eu sou muito chorona. Então eu tô com um pouco de medo do que a cachorra seja aqui. Mas lembra de uma história assim, né? Uma mulher que tem uma cachorra, se eu não me engano, e a cachorra quase entra nesse lugar de filho. Se eu não me engano, é uma coisa por aí, mas eu também não tenho certeza, então lerei primeiro, depois falarei sobre, mas nem aí. Pilar Quintana. Depois eu tenho aqui a Maioral, a que todo mundo ama, Isabel Allende, com A Casa dos Espíritos. Eu tenho provavelmente uns 3 ou 4 livros da Isabel Allende aqui na minha estante. Eu nunca li nenhum, porque eu tinha muita curiosidade com esse daqui. Eu tinha outros que eu ganhei, enfim, e foram ficando, outros que eu peguei na promoção e foram ficando ali. E eu sempre tive muita curiosidade com esse livro em específico. E eu nem ao menos sei por quê, porque eu não sei a história. Eu não lembro a história, mas o nome eu acho maravilhoso e eu amo essa capa de paixão. Então, quero muito ler. Eu queria muito começar por esse daqui. Eu acho que esse é o mais famoso da Isabel Allende também. Ouso dizer que sim. Então, essa vai ser minha porta de entrada e eu espero que eu goste, porque eu tenho outros livros dela aqui que eu também quero ler.
Veremos qual vai ser a minha experiência com a Casa dos Espíritos. Dos Espíritos? Dos Espíritos. E a Isabel é uma autora chilena? Peruana? Ou chilena ou peruana. E minha bateria vai acabar, então eu vou dar uma acelerada. Enfim, próxima aqui de nós. Então veremos. E por último, vou fazer super rapidinho que minha bateria tá acabando. Temos aqui Todas as Cores do Céu, da Amita Trazi, que é uma autora indiana. Então, o pano de fundo dessa história aqui vai ser indiano. E eu acredito que mais uma vez aqui a gente vai ter esse viés meio de perceber como a sociedade trata as mulheres nesse local, né? Nessa cultura e tal. Então, acho que vai ser mais um livro que vai me pegar bastante. Eu ouvi falar muito bem dele. Ele já tá aqui faz um tempinho na minha estante, então agora, finalmente, vai vir aí Todas as Cores do Céu. E eu adoro livro que se passa na Índia, eu já li alguns. Então, é uma cultura que eu tenho muito interesse, que eu acho muito interessante. Sei que é uma pegada meio delicada, né, quando se trata de como a sociedade trata as mulheres por lá, mas ainda assim é uma cultura que eu tenho muito interesse em aprender mais. Então, estou muito curiosa para ler Todas as Cores do Céu. E é isso, esses são os 7 livros que eu escolhi para ser um pouco mais intencional em 2026 com as minhas leituras. E conforme eu for lendo no que vem, eu venho aqui trazer os feedbacks, mas espero que sejam boas leituras, espero gostar muito. E se você já leu algum desses, me conta aqui o que você achou. Ou se você já leu algum livro desses autores, também me conta. Ou se você tiver alguma indicação, estou aceitando. E se você também vai ser um leitor mais intencional em 2026, me conta aqui qual é a intenção. E se for parecida com a minha de buscar ler mais países diferentes, me conta qual é o país que você está mais interessado em ler em 2026. E é isso. Um beijo. Até mais.